E participando com vocês aqui na Almates, para nós é um motivo de muita alegria, de gratidão a Deus, porque a Almates, ela faz parte também da nossa trajetória ali no litoral e de muitas coisas que Deus fez acontecer na nossa vida e tem feito até os dias de hoje. Sou grato a Deus, pastor Natanael, toda a sua equipe comitiva. For citar o nome de todos aqui, eu vou errar e vou falhar. Então, agradecendo a ti, estamos agradecendo a todos. Nosso amigo Kelson, ali de Campo Largo, Deus te abençoe grandemente. Eu vou pedir para o meu sobrinho ali, o pequeno Nicolas, pode distribuir para os irmãos aí um brinde, um livro nosso, e assim facilita, tá bem? E enquanto eles fazem isso, eu gostaria de me ater aqui apenas a um versículo, para que nós possamos dar início à nossa conversa e trocar aqui com vocês algumas experiências que possam ser úteis para o enriquecimento da nossa fé, da nossa vida e daquilo que Deus nos proporcionou ao longo desses anos. Como o pastor Nathaniel já disse, a gente se conhece já há alguns anos. Eu sou ali de Paranaguá, litoral paranaense. E os irmãos conhecem Paranaguá? Amém? É a cidade aí, mãe do estado do Paraná. E trabalhamos ali há alguns anos na coordenação de jovens. Hoje eu não coordeno mais a juventude, mas foram longos 10 anos de experiência com aquela juventude denominada UMATPAR, União da Mocidade da Assembleia de Deus, em Paranaguá, que assumimos ali no ano de 2006 e ficamos até o ano de 2015. Então foram 10 anos coordenando aquela juventude, aprendendo muito, falhando, errando, mas o nome do Senhor sendo glorificado. Curitiba sempre esteve na nossa rota, sempre esteve no nosso trajeto, porque sempre quando eu podia, eu subia a serra com alguns líderes para vir aqui nesse templo menor, receber treinamentos, receber aqui capacitações que eram feitas e são feitas até hoje. Naquela época, pelos coordenadores da Almates, outros coordenadores já passados, que faziam treinamentos. Então a gente tinha o capricho de trazer os nossos líderes lá de Paranaguá até aqui para aprender e crescer com os irmãos. E muitas coisas a gente fazia o Ctrl+C e Ctrl+V, copiava aqui e colava lá. Às vezes mudava alguma coisinha e no final dava certo, porque quando a gente copia coisa boa, o nome do Senhor é glorificado. E a gente sabe que o reino de Deus, ele cresce também dessa maneira. Cada um fazendo a sua parte e aprendendo com os acertos e com os erros, e a gente vai dando o resultado. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 15, no verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi, ou que vos escolhi. E vos designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que em tudo em que pedires em meu nome, o Pai vos conceda. Amém e amém. Nós bem sabemos que este texto, esta colocação, foi ao nosso Senhor Jesus, que apresentou e falou durante o seu ensinamento. E dessa palavra nós podemos tomar aqui como base, como princípio, para que possamos discorrer e aprender algumas lições e colocá-las em práticas da nossa vida. Esse processo de liderar, coordenar, cuidar de jovens, não é um processo fácil, é um processo que demanda dedicação, demanda gostar de fazer isso e demanda também vocação. Eu queria começar pelo conceito da vocação, porque você só pode executar uma missão se você tiver vocação para aquilo. Todos nós passamos por um processo de formação na nossa vida. Primeiro vem a parte da infância, depois a adolescência e a juventude. E eu tenho bastante contato no meu dia a dia com jovens
porque desenvolvo atividades como docente, então dou aula para jovens, e a gente vê que chega uma fase que a garotada tem que decidir o que querem fazer da vida. E é nessa fase que a gente começa a descobrir quais são as nossas vocações. E o conceito estar envolvido com as coisas do reino de Deus também demanda vocação. Então, com certeza, você que está envolvido com liderança, você consegue identificar nos seus liderados as vocações deles. Alguns têm aptidão para o louvor, outros aptidão para o ensino, outros gostam da parte operacional, outros, por ter os conhecimentos profissionais, são bons na parte de mídia e tantas outras áreas. E daí a gente vai identificando qual é a vocação e aonde cada um se adapta e vem a dar certo. Quem tem vocação consegue chegar em algum lugar. Quem tem vocação consegue ser útil para o reino de Deus e consegue dar resultado para o reino de Deus. Mas uma coisa é interessante que todos nós precisamos entender, que como líderes nós precisamos entender e ver no nosso liderado qual é a vocação que ele tem. Qual é o conceito que ele consegue desenvolver para somar no processo da sua liderança. Eu me lembro que trabalhando com jovens, trabalhando com a nossa juventude, muitas vezes nós fazíamos algumas dinâmicas com os nossos jovens para identificar quem eram os vocacionados. Quando o nosso irmão falava aqui agora há pouco da escola de pregadores, eu me lembro que muitas vezes a gente oportunizava os nossos jovens em reuniões, em eventos menores, para ver quem tinha vocação para pregar a palavra de Deus. E você ia descobrindo os talentos com aquilo. E me lembro, certa feita, de um jovem que ele gostava de louvar. E sempre quando tinha oportunidade, ele pedia a oportunidade para cantar. Mas pensa num abençoado que desafinava. Pensa num camarada que não conseguia cantar. Tipo eu não consigo cantar. Se você pedir para eu cantar aqui, eu não vou conseguir cantar. E aquele rapaz tinha isso, ele queria cantar. E todas as vezes, tinha um evento, ele queria oportunidade. E teve um dia que, até num tom de brincadeira, eu chamei ele à parte e falei: meu jovem, Deus não te chamou para cantar. E ele falou: rapaz, essa palavra não é de Deus. Eu falei: não é de Deus, mas é minha essa palavra e vai servir para você, tá? Deus não te chamou para cantar. Deus te chamou para pregar a palavra dele. E ele ficou com aquela palavra e falou: eu não vou te dar mais oportunidade para cantar, porque toda vez que vai cantar, o instrumental não consegue te acompanhar, nem o playback funciona. Então você tem que dar uma segurada aí, tá? E aquele rapaz pegou aquela palavra, às vezes talvez um pouquinho até entristecido, e eu decidi investir na vida dele. Falei: se você quiser ser um pregador, nós vamos te ajudar, você vai fazer um curso teológico, Deus vai te abençoar. E ele pegou aquela palavra para ele. O tempo passou e a gente viu aquele rapaz desenvolvendo no dom e na capacidade de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós identificamos nele que a vocação dele era para pregar a palavra do Senhor. Falando de vocação, por exemplo, eu já tive a oportunidade de falar aqui acho que foi numa EBA, uma escola bíblica de adolescentes, e eu lembro que eu falei sobre isso. Eu mesmo pensava que a minha vocação no início era ser músico, porque eu nasci num lar cristão, nasci num ambiente envolvido com a igreja. Talvez você saiba ou não, mas eu sou filho de pastor. Meu pai é o pastor José Alves, falecido pastor José Alves, 30 anos pastoreou a Assembleia de Deus em Paranaguá, e mais de quase 50 anos pastoreando igrejas nesse estado do Paraná. E então a gente nasceu no contexto de igreja. E como filho de pastor, a gente tem algumas obrigações, abre aspas e fecha aspas. E eu pensava que o meu papel era o quê? Músico. E por algumas vezes eu insisti na música. E paz, meus irmãos, eu sei tocar sax, tá? Sabia, talvez já até esqueci, tá? E eu fui para a banda, aprendi a tocar, mas sempre aquele negócio ali eu não conseguia entender. Eu lia aquelas partituras, saía errado, às vezes tocava o hino 304, tocava o 315, ia fazendo uma bagunça. E por fim chegou um dia que eu entendi que a minha aptidão não era para a música. Então eu comecei a me dedicar ao quê? Ao estudo da palavra de Deus, e Deus foi abrindo a minha visão, a minha capacidade, e me oportunizando então para falar do seu amor. Então a gente começa a entender esse conceito de vocação nessa fase da adolescência, da juventude, e a gente vai se adaptando, aprendendo que Deus nos chama para algo
E quando Deus nos chama para exercer uma função, nós precisamos colocar a nossa condição de exercer aquilo ali com perfeição, e Deus vai aprovar o nosso trabalho. Quando nós fazemos o quê? Com o coração voltado para aquilo. Então, talvez lá na sua liderança, na sua juventude, na sua igreja, na sua mocidade, nesse início de ano, eu não sei se você começou a cuidar da juventude esse ano, ou houve lá uma mudança, uma reciclagem com o seu grupo, e você está lá passando por um momento onde você precisa identificar os seus potenciais colaboradores do seu projeto. Então, um item é indispensável: você identificar qual é a vocação dos seus liderados. E identificando a vocação dos seus liderados, você consegue compreender que para cada um de nós, Deus tem uma missão. E quando nós entendemos essa nossa vocação, a gente consegue desenvolver as nossas competências. Em segundo lugar, quando nós entendemos qual é a nossa vocação, nós precisamos ter o quê? O compromisso com as coisas de Deus. Todos nós aqui, com certeza, a maioria, ou 100%, ou 99%, tem as suas responsabilidades profissionais. Eu tenho as minhas, cada um de nós temos. Antes de eu sair para vir para cá, um dos irmãos passava até mensagem para mim: está onde? Está em que local? E eu falei: estou saindo do serviço, tá? Porque eu saio 6 horas. Então, até eu chegar aqui, então é um processo aí um pouco acelerado, mas eu tenho os meus compromissos profissionais. Então a gente tem que cumprir aqueles compromissos. E isso tem a ver com responsabilidade. Então, o segundo item indispensável para quem quer exercer uma liderança com ousadia, uma liderança pautada na direção de Deus, é você ter responsabilidade. Se você tem responsabilidade, aquilo que você executa vai dar certo. Aquilo que você coloca como proposta vai dar certo. E o líder responsável é aquele que fala e faz acontecer. Desde o momento que eu cheguei aqui, a gente vai observando todos os itens. E uma pauta foi apresentada da UMADS, falando dos eventos deste semestre e já do próximo semestre. Vem a escola bíblica e outros projetos, os ensaios já estão acontecendo. Há uma pauta. Há pessoas responsáveis por essa pauta. E você que faz parte da liderança na sua regional, na sua igreja, você precisa ter o quê? A mesma responsabilidade. De cumprir o quê? Aquilo que vem de informação, de você repassar para a sua juventude, de você colocar em prática no meio da sua juventude, de você não ser aquele líder que puxa para trás. Talvez eu possa falar isso daqui com conhecimento de causa. Eu já trabalhei com líderes que puxam para trás, queridos. Aquelas pessoas que não querem ver o negócio dar certo. Não querem ver o projeto do campo acontecer. Não, minha congregação não vai participar. Acho que aqui em Curitiba não tem isso, pastor Natanel? Não, minha congregação não vai. Minha congregação não vai participar porque o nosso pregador da nossa regional não está no cartaz. Não foi escolhido. Porque o meu cantor aqui da minha regional não vai solar esse ano no coral da UMADS. Querido, líder que puxa para trás é um líder que não tem responsabilidade, primeiro, com as coisas de Deus. E segundo, não entende que as coisas de Deus são diferentes das coisas espirituais. É Deus quem escolhe, é Deus quem separa, é Deus quem oportuniza, é Deus quem honra, é Deus quem dá a oportunidade. Então não existe esse conceito da negociação. Lá no mundo corporativo, talvez pode existir o conceito da negociação. Toma lá, dá cá, negociamos por aqui, abençoamos Cicrano, fazemos isso, prejudicamos Cicrano, mas no ambiente espiritual, no ambiente ministerial, essas coisas não podem acontecer. Nós temos que estar unidos num só propósito. Nós temos que estar dentro de uma só visão. Nós temos que caminhar dentro de um só conceito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você aceitou ou não a informação que fora passada pela coordenação, se você gostou ou não, ore. Faça parte do projeto orando. Vem para a vigília então, dia 25, não é isso? Às 23 horas. Faça a sua parte orando. E você vai somar, através da oração, para que aquele projeto venha dar certo. Nós não podemos trabalhar com liderança
que faça ali o cabo de guerra. O que é o cabo de guerra? Aquele camarada que ele faz de tudo para não dar certo. Já percebeu que sempre tem um líder, uma pessoa, um jovem, que ele faz de tudo para dar errado? Ele fala que o WhatsApp dele não estava funcionando naquele dia que foi enviado para um cara. Ele fala que o e-mail dele trocou. Ele fala que ele perdeu a senha disso e daquilo. Ele inventa tanta desculpa, mas ele faz de tudo para não se envolver no projeto. Sendo que na realidade o nosso papel é o quê? Ter responsabilidade com a nossa missão e cumprir a nossa vocação para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não estamos aqui fazendo para o nosso bel prazer. Liderar não é você liderar para o seu bel prazer. Eu vou liderar porque eu quero aparecer. Eu vou liderar porque eu quero ser a pessoa que vem estar em evidência. Não. Nós fazemos o papel da liderança, nos envolvemos para que o nome do Senhor seja glorificado e através da sua vida outras pessoas possam sim ser influenciadas para que o reino de Deus cresça. Eu não falei aqui para vocês que eu já passei aqui pelo tempo menor por lideranças passadas da UMADS, alguns que eu nem sequer lembro o nome, mas pastor Rubens, pastor Renato Ora, pastor, lembrando isso que a esposa dele prega, pastor Edilson, pastor Wilton Júnior. O meu tempo é o tempo da arca, né? Teu tempo é o tempo da arca. Eu sou prova que eu não sou tão novo assim, pastor. Chegando nos 40 já também. Então, e por tantos coordenadores que a gente conheceu e a gente tomava como exemplo, mas que fizeram o papel de plantar para que outros coordenadores pudessem depois dar o resultado. Pastor Natanael é da minha região lá, e eu lembro do Natanael quando eu e ele, nós tínhamos aí talvez uns 15 quilos cada um. Tá? Natanael era um jovem pregador, e é até hoje um jovem pregador, cheio da unção de Deus. E a gente também aprendeu a ser liderado por outros líderes. Nós aprendemos o caminho para que a gente pudesse chegar um dia lá em cima, chegar um dia no escopo, ou seja, no topo de uma liderança. Mas isso não nos faz ser maior do que ninguém. Porque no conceito e dentro da condição ministerial, quanto mais nós fazemos para o reino de Deus, é o contrário, mais nós devemos descer, para que o nome do Senhor apareça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós precisamos entender que é necessário ter o quê? Responsabilidade. Quem tem responsabilidade, consegue ir um pouquinho adiante. Terceiro item que nós não podemos se esquecer dentro do conceito de sermos vocacionados para fazer a obra do Senhor. Se nós temos responsabilidade, nós precisamos ser participativos, ou seja, termos um conceito de envolvimento integral com as coisas do reino de Deus. Mas pastor, o que significa isso? Eu ser envolvido integralmente? É abrir mão do meu emprego, abrir mão da minha casa, da minha família e de alguma maneira estar envolvido? Não. Se você foi chamado para uma responsabilidade, cumpra ela na sua integralidade. Você foi chamado para trabalhar na Secretaria da Juventude, cumpra ela na sua integralidade. Foi chamado para trabalhar na tesouraria da sua juventude, cumpra ela na sua integralidade. Como assim? Cumpra ela do início, meio e fim. É tão ruim você trabalhar com uma pessoa que ele fala que Deus falou com ele, guarda isso, ele fala que Deus chamou ele para aquela obra, e daí quando vem o primeiro problema, ele é o primeiro a entregar o cargo. Não quero mais coordenar, não quero mais reger o coral, porque Deus falou comigo que não é mais para eu reger a moçada. Mas Deus não falou com você que era para você reger? Deus não escolheu você para você fazer parte da diretoria da juventude? Agora você está abrindo mão. Existem alguns detalhes. Pastor, eu estou abrindo mão porque mudou minha escala de serviço. Eu estou abrindo mão porque eu estou indo morar em outra cidade. Eu estou abrindo mão porque aconteceu um problema de enfermidade, eu não vou ter mais tempo, abre para isso, para aquilo. Mas às vezes, muitas pessoas abrem mão porque não conseguem lidar com os conflitos. Então, quando você aprende a liderar na sua integralidade, você tem que aprender a lidar com os conflitos. E conflitos
nós precisamos de amigos para aprender a resolvê-los. Quando você sabe liderar, sabe entender que conflitos são solucionáveis, você precisa de amigos. E os amigos são os integrantes da sua juventude, da sua coordenação, da sua esfera de liderança. São eles que vão te ajudar a resolver problemas. Como líder, meu querido, muitas vezes vão vir para você problemas que você não vai precisar levar para frente, porque se você tem a experiência para solucioná-los, você vai solucionar o problema e vai estancar aquele problema. Mas tem líder que ao invés de solucionar um problema, ele transforma um problema que é pequeno num grande problemão. Mas como isso, pastor? Falta de experiência faz com que você jogue para frente os problemas dos outros. Já vi, queridos, e eu posso contar porque não é daqui, líder pegar o microfone, antes do microfone, o jovem chegar para ele e trazer o problema. Ô pastor, ô líder, eu estou passando por isso. Nós vamos orar. Ó pastor, estou compartilhando contigo o meu problema, tá bom? Ore por mim, amém. O líder vem, pega o microfone. Meus irmãos, não vou falar quem é, mas tem um jovem aqui, tá? Dá todas as características, só não fala o nome, e transforma um probleminha que era pequeno num baita de um problemão. Por quê? Porque ele transfere para todo mundo o problema daquela pessoa. Hoje não precisa nem do microfone. Hoje esse abençoado do WhatsApp faz os problemas irem adiante. Com certeza alguns líderes aqui já passaram por isso. Recebeu aquele áudio do jovem que falou lá no grupo X, que você não está incluído naquele grupo, tá? E daí um outro jovem lá pegou o áudio, tá falando, então eu vou encaminhar lá para o líder. E quando você ouve aquilo, meu Deus, estão falando isso, estão dizendo aquilo. Então são pessoas às vezes que perdem o conceito da responsabilidade, perdem a identidade da integralidade e acabam perdendo essa condição de se responsabilizar pelo problema do próximo. Então nós precisamos entender que nesse quesito de liderar, precisamos ser integrais na nossa liderança, participativos e termos amizades sólidas. Como líder, como coordenador, lá na nossa cidade, no período que coordenamos, tínhamos algumas responsabilidades. Pela graça de Deus, sou pastor, então muitas coisas às vezes chegavam para mim para ser solucionado. Tá? Vamos resolver lá o problema do jovem tal, do líder tal. Então vamos procurar o pastor de jovens. Não estou dizendo que o dirigente da congregação não sabia, que o pastor presidente não sabia. Sabia, mas ficava sabendo já de uma forma simplória, de uma forma já solucionada, porque a gente chegava com a solução pronta, que a gente já tinha filtrado, já tinha resolvido, então já chegava com a situação mais compacta, mais resolvida, desde questões pessoais, materiais, financeiras, morais, judiciais. Como coordenador de jovens, fui processado 2, 3 vezes, tive que responder processo por causa de quê? Por falta de informação. Aquela época que as igrejas foram alvo aí do som, dos decibéis, fora do controle, fomos denunciados, e quem que era que estava lá liderando o evento era eu, então eu que tive que ir lá responder. Você acha que eu corri da raia, deixei o pastor presidente resolver? Não, era eu vou lá responder. Ou seja, vamos resolver a situação, vamos livrar os nossos líderes maiores, vamos assumir a responsabilidade. Problemas financeiros, parece que não tem, mas tem. Talvez vocês aqui mais organizados, talvez não passem por isso, mas aqueles líderes que às vezes não têm um planejamento financeiro e vai fazer um retiro e gasta 50 mil reais para fazer um retiro que ele podia gastar 5. Faz uma compra no mercado fiado e não assume a responsabilidade de pagar e põe o CNPJ da igreja e depois vem a cobrança. Freta um ônibus e não cancela porque a juventude não usou o ônibus, mas a empresa cobrou o ônibus, porque o abençoado do coordenador não cancelou o contrato com a empresa, e ele não usou o nome dele, ele usou o nome da igreja. Estou falando verdade ou mentira? São coisas que acontecem. Hoje o negócio está um pouquinho mais modernizado. Mandou um Pix
para a conta errada. Não é assim? Assumiram responsabilidades erradas. E às vezes essa falta de necessidade de assumir a responsabilidade, muitas vezes gera problemas maiores. Eu me lembro que durante o período de retiros, eu sempre fazia uma planilha com o nosso gestor financeiro e a gente buscava saber o que cada congregação investiu nos seus retiros, para que a gente pudesse fazer um levantamento e ver o quanto as nossas congregações conseguiam levantar de montante para o retiro e a gente desenvolver algum outro projeto paralelo. Então a gente conseguiu planilhar às vezes não, em todas as épocas de retiro, a gente conseguia planilhar aonde tinha o melhor preço das chácaras, aonde tinha o melhor preço para a arrecadação talvez de um alimento, qual poderia ser o mercado que poderia oferecer o melhor preço para a nossa juventude, e tantas outras coisas. Mas mesmo assim, a gente oferecendo para os nossos líderes do campo, muitas vezes existia um líder ou outro que falhava na sua missão. E outros falhavam em questões, às vezes, por falta de cuidado, de zelo. Me lembro aqui de uma situação, não foi por falta de aviso. Toda liderança, todo líder, ele não tem que ter só o cuidado espiritual. Você tem que ter o cuidado também pessoal, físico, estrutural. Vai sair com a juventude? Cuidado físico, estrutural, segurança e todas as coisas necessárias. Quem é da área da segurança do trabalho sabe como que é. E a gente sempre falava, cuidado nos retiros, aonde vocês vão fazer esses retiros, as chácaras que vocês vão locar, porque na nossa região tem bastante chácara. E me lembro de um dos líderes que fez o retiro, e no retiro ele fez lá uma gincana, e aquela gincana parecia mais uma competição física, e uma jovem foi cumprir uma das etapas da competição física que tinha no retiro, e pula a corda, e passa por dentro do pneu, sobe na árvore, pula não sei para onde, corre, e de repente ela cai de cima daquela árvore, e tem um traumatismo craniano. Tá? E daí o retiro virou um chororô só, e daí ao invés de terminar o retiro, foram todo mundo para oração, jejum, consagração, para Deus não levar a moça, porque os pais nem eram crentes. Então uma situação difícil. Imagine para o dirigente daquela congregação. Imagine para o líder daquela mocidade. Eu me lembro que me ligaram desesperado. A moça foi para o regional, mas Deus foi misericordioso para com aquela juventude, para com aquela vida, não permitindo aquela moça entrar em óbito. Mas serviu de lição para todos nós, a falta de se responsabilizar com os mínimos detalhes. E às vezes a gente acha que, liderar é da porta da igreja para dentro. E eu estou quebrando o microfone aqui. Né? Depois o pastor Natanael cobra de mim a diferença. Tá? Liderar é da porta da igreja para dentro. Não, nós temos que ter responsabilidade com tudo que envolve a juventude. Com tudo que envolve a juventude. Deus é grande, misericordioso, nos dá em dobro, sim, com certeza, quando nós fazemos com amor. Mas nós temos que ter essa condição de nos responsabilizarmos com tudo. Me lembro de alguns itens que nós colocávamos em prática em eventos e serviram para várias outras juventudes. Por exemplo, época de eventos, a gente tentava terceirizar muitas coisas e dava certo. Desde a locação de um carro, desde um serviço terceirizado de segurança, desde um translado terceirizado, para evitar às vezes, queridos, o problema conosco. Um jovem bater o carro, você emprestar o carro de um irmão. Nós, por exemplo, que estamos em Paranaguá, você tinha que vir a Curitiba, às vezes pegar um pregador, alguma coisa assim, no aeroporto. Então a gente buscava fazer o quê? A terceirização. E você conseguia evitar problemas maiores. Então essa visão de você conseguir trabalhar com o conceito terceirizado vai te ajudar ao quê? A ter uma liderança mais qualificada, mais pontuada, mais participativa. Mas eu falei aqui que todo líder, ele precisa entender o conceito de ter amigos. E o líder, ele precisa ter amigos. Às vezes o líder ele se encontra o quê? Sozinho. Há uma diferença entre líder que tem amigos, líder que tem os camaradas, né?
líder que tem os colegas, mas eu estou falando do conceito amigo. O amigo é aquele que está com você na bênção, que está com você na prova, está com você na luta. Amigo está com você nos dias de glória, mas ele está com você também nos dias de luta, tá? Nos dias de amargura. O líder, ele precisa estar ladeado de pessoas que entendam a visão dele. Você tem que aprender a trabalhar com quem tem visão e com quem não tem visão. E às vezes quem tem visão vai fazer você chegar mais longe, mas quem não tem visão vai fazer você orar mais, vai fazer você ter a capacidade de envolvê-lo mais em outros projetos. E o conceito de você ter amigos é importante para que você cresça. Por quê? Porque líder, querido, coordenar jovens, liderar a juventude não é para a vida toda. Você não é eterno nesse cargo. Se você está pensando que estar à frente da sua mocidade, estar à frente de algum cargo dentro da sua juventude, vai ser para toda a vida, você está equivocado. Liderança é transitória. Legado não. Liderança sim. Legado você vai deixar marcas do seu legado. Agora liderança não. A liderança ela é transitória. Você tem que entender que um dia acaba aquela sua função de ser líder ou responsável por alguma área. Um dia acaba. E para isso você precisa ter amigos para você fazer substitutos daquela boa obra. Como eu disse, coordenei a juventude por muitos anos. Não entrei como primeiro coordenador. Minha primeira função na nossa juventude, na nossa cidade, foi ser auxiliar do auxiliar da secretaria. Lá no início dos anos 2000. E eu me lembro que eu tinha uma motinha, uma bis, tá? E eu rodava aquela cidade de ponta a ponta para colar cartaz dos eventos. Daí a gente imprimia os cartazes, não tinha e-mail, não tinha internet. Você tinha que fazer o quê? Igreja em igreja. E eu fazia o quê? Eu dividia. 50 congregações. Eu vou 10 congregações por domingo. Então eu pegava 2 meses antes do evento para ir no domingo de manhã. Tá? Porque domingo de manhã eu faltava na escola dominical para fazer essa correria. Tá? E foram grandes tombos que eu levei de moto. Mas valeu a pena, porque eu aprendi o valor de ser auxiliar do secretário. O secretário falou, tem que levar lá a cartinha. E eu corria, era a cartinha, o cartaz, e daí um dia eu tive uma ideia. Falei, irmãos, nós não vamos mais mandar cartinha, porque a gente chega com a carta lá, entrega para o pastor da sua congregação e a carta não chega na sua mão. Então, a partir de hoje, irmãos, eu estou fazendo uma planilha aqui no meu computador, aqueles computadores ainda de tubo assim, né? E nós vamos fazer assim, nós vamos mandar por correios, tá? E nós começamos a mandar a carta de convocação pelos correios. E não é que deu certo, meus irmãos? Então a gente mandava pelo correio e dava certo. Mandava lá 2 meses antes, o líder recebia na casa dele a carta. Hoje não, hoje é no toque do celular aqui. É PDF, é PowerPoint, é Live, é Store, Reels e tantas outras coisas. Tá fácil, tá prático. Mas eu comecei lá atrás. Auxiliar da secretaria, secretário, e assim vai. Foi subindo. Aprendi muito com o pastor Eliabe, que hoje é um grande dirigente de uma das nossas congregações. Aprendi muito com o pastor Emerson, que é meu irmão. O filho dele, esse pequeno jovem, está aqui, que hoje também é dirigente de uma boa congregação. E chegou o tempo que assumimos a coordenação daquela juventude. Mas para isso, aprendemos aos pés daqueles que semearam na nossa frente. Então, você tendo amizade, tendo amigos, você consegue aprender com eles e daí você consegue melhorar a sua capacidade de liderança. E quando você começa a colocar em prática os seus projetos, você precisa se ladear de outros amigos. Então, passamos ali um bom tempo na coordenação. E eu comecei a falar 2 anos antes de entregar a juventude. Eu sempre falava nas reuniões, eu vou entregar a mocidade, eu vou entregar a coordenação. Prepare-se para que vocês assumam. Prepare-se para que vocês assumam a liderança. E quando entregamos a coordenação de jovens, aqueles que trabalhavam conosco, 2º, 3º coordenadores, assumiram a mocidade e deram continuidade. A Almadipara, hoje em Paranaguá, é coordenada pelo pastor Gustavo, que inclusive saiu daqui de Curitiba. Foi músico na orquestra Moriá. E há muitos anos atrás foi em Paranaguá, num retiro. Tá vendo?
se apaixonou por uma moça de lá, casou, e Deus abençoou esse jovem lá, hoje é pastor, e é o coordenador de jovens da nossa mocidade, e faz um trabalho lindíssimo. E eu sempre falava e sempre falo, Deus sempre vai levantar alguém mais capacitado do que você, mais capacitado do que eu. Porque a obra não é minha, a obra é dele, então Deus sempre vai aperfeiçoar a sua obra. Então entenda, meu irmão, que durante a sua liderança, você vai fazer aquilo que Deus der condições para você fazer, mas sempre terá alguém mais capacitado do que você, que vai vir depois de você, que Deus vai levantar, que Deus vai instruir, e Deus vai dar condições para que essas pessoas possam seguir à frente. Eu pedi para o Nicolas dar aí um livro para cada um de vocês, e um dos caprichos que eu coloquei no meu coração durante a nossa liderança ali em Paranaguá era sempre treinar os nossos líderes. E durante ali os anos que lideramos, nós escrevemos alguns livros, 3 temas, nem precisa, tá? Mas imagino que todos receberam. Se alguém não recebeu, depois pega ali, que é um brinde para você. Então sempre a gente fazia um extrato daquilo que falávamos para os líderes, jogava no computador, e depois de um período eu comecei a falar, eu vou transformar isso em livro para que sirva para outros jovens, para outros líderes. E assim nós fizemos alguns temas e publicamos e abençoamos até hoje vários líderes, vários jovens. Recentemente eu estava em uma determinada igreja que eu nem me lembrava daquele pessoal, e eu estive naquela igreja, e antes de eu assumir a oportunidade para trazer a palavra de Deus, o irmão que estava dirigindo ali pegou o microfone e falou, olha, eu quero agradecer, pastor Elton, a sua pessoa, porque enquanto você for a líder dos jovens do campo, eu era um dos jovens integrantes, eu não participava da liderança, mas eu ficava observando aquilo ali, eu colhia aquilo ali para a minha vida, eu me alimentava daquilo ali, e eu fui colocando em prática na minha vida, e hoje ele pertence a outro ministério que eu estava, e hoje ele é pastor daquele ministério. E algo me marcou, ele falou, teve um dia que você convocou, até deu a data, falou, em 2009, você convocou a juventude para que nós pudéssemos ir em Curitiba num treinamento de líderes. E eu nem lembro o nome do treinamento, se era Trelide, Relide, alguma coisa que teve aqui em Curitiba. E ele falou, e eu fui naquele treinamento, e eu voltei cheio da presença de Deus daquele treinamento, e de lá para cá, Deus me abriu a visão. Hoje eu estou aqui nesse ministério, eu sou pastor aqui, porque um dia alguém decidiu investir e influenciar a minha vida a ser um líder envolvido com o reino de Deus. Aquilo ali alegrou meu coração, porque eu nem lembrava direito daquele rapaz, daquele jovem, e ele acreditou na chamada dele, ele acreditou naquelas lições que a gente passava, e hoje está dando resultado para o reino de Deus naquele determinado ministério. Então, querido, o papel de você se envolver e o papel de você entender que você precisa de amigos, o papel de você entender que você precisa ser um líder que seja integral com o seu processo, isso vai te ajudar a ter resultado lá na frente. Mas não se esqueça, liderança, ela é transitória. Agora tem outro detalhe que eu gostaria de lembrar aos irmãos aqui. Liderança e ser líder é um processo, queridos, tá? E esse processo nos faz amadurecer. E todo líder, ele precisa entender o seguinte, que ele não pode ser egocêntrico. Ele não pode pensar que só ele tem as melhores ideias. Ele não pode pensar que tudo tem que passar pela mão dele. Se não passar pela minha mão, não está certo. Se eu não souber exatamente a programação do culto, do começo ao fim, quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai tirar a oferta, não está certo. Não, querido, não seja egocêntrico. Seja um líder mente aberta, participativo, que oferece oportunidades para as pessoas a trabalharem, a darem resultado. E entendendo esse processo, você vai ver que existem pessoas que têm capacidade de dar resultado, cada um no seu devido lugar. O conceito de, às vezes, ser egocêntrico faz com que o líder trave a evolução da sua juventude. Tento falar das realidades que eu já vivi. Eu já vi líder questionar o hino da mocidade por coisas tão simples. Porque quem solava o hino não era a filha dele.
Então ele pediu para a mocidade trocar o hino, para cantar o hino tal, porque era a filha dele que tinha que solar. Isso é o que? Não é um líder egocêntrico? Ah, eu vou mudar o tema da mocidade este ano. Por que você vai mudar o tema? Não, porque é Cicrano que escolheu o tema, que sugeriu, e eu não gosto de Cicrano. Ah, eu vou mudar a cor. A parte é difícil, meu irmão. Tá? Uniforme para a juventude, eu não sei se vocês passam por isso aqui. Tá? Discutir cor de uniforme, meu irmão. Tá? Cor da roupa dos meninos, das meninas. Eu sou fã da camiseta. Pô, manda fazer a camiseta lá e acabou. Não, mas a esposa do líder achou que tem que ser rosa, pink, sei lá que cor que é, com amarelo e branco, e os meninos com gravata borboleta para ajudar. Daí não vai dar certo, meu irmão. E ele vai lá e insiste, ele quer que a vontade dele seja estabelecida. E liderar não é fazer com que a sua vontade seja estabelecida, mas é que haja um consenso entre todos. É que haja uma unificação da maioria. Você não vai conseguir unanimidade, mas pelo menos a maioria vai estar em seu favor. Tá? Egocêntrico resolve tudo sozinho. O dinheiro da tesouraria, ele quer, ele não é o tesoureiro, mas ele quer resolver. Egocêntrico, ele faz as coisas segundo o seu querer, não segundo o que ele decidiu. Ele trata em reunião e ele destrata fora da reunião. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. É um desafio para a juventude. Aqui em Curitiba, o número de jovens é bem maior, mas eu sei que vocês fazem um tema, um lema e colocam em prática. E eu louvo a Deus aqui pela gestão do pastor Natanael, que se não me falha a memória, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Imagino eu que desde quando começou a gestão do pastor Natanael, é chamados para fora. Estou certo? Evangelista Renaldo, não é? Ah, acertei, viu? Renaldo, não erra mais. Tá vendo? Foi da primeira gestão do Natanael, já era chamados para fora. Tá? O Jader agora é o segundo, né, Jader? É chamados para fora. O Fábio também foi, né, Fábio? Tá? O Niades. Os dois são Fábio, né? Não, César, né? César. Godinho, né? Não? Estou misturando tudo. Não, César. Carlinho, viu? Então, não misturando, não vamos errar. Então, chamados para fora, mudou o layout, tá? Mudou o layout. Mas o lema é o mesmo, chamados para fora. Batendo no mesmo tema, batendo no mesmo lema, porque assim consegue o quê? Uma unanimidade. Ah, esse ano eu não tive condições de comprar a camiseta nova da Almatis, mas eu vou poder participar porque o tema é o mesmo, o modelo é preto do mesmo jeito, mudou o layout, mas a temática é a mesma, chamados para fora. Ou seja, todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo projeto. Então, querido, esse conceito de ser líder e ter essa capacidade de não ser egocêntrico faz com que você consiga ter resultado. Olha só, eu estou falando aqui, queridos, coisas que eu marquei, que eu lembrei da minha época de liderança. Pasme você. Essa daqui eu tenho que falar, tá? Imagino que aqui em Curitiba também seja assim, porque eu acompanho algumas redes sociais lá e tem lá Uniades, o Madice, o Bará, o Madice, e assim vai. Cada congregação, o Madice, o nome do bairro. E tem os Facebooks, correto? Sim. Hoje tem mais o Instagram, né? Mas tem os Facebooks, tá? E o líder é tão egocêntrico que na capa do Facebook estava a foto dele. No Facebook da congregação. Mocidade XY, mas a fotinha lá era dele. Tá? A foto principal era dele e da família dele. E daí eu chamei a atenção dele. Falei, meu amigo, esse Face é seu ou é o Face da mocidade? Não, pastor. É o Face da mocidade, mas eu sou o líder. Da glória. Tá? Falei, mas meu irmão, atualiza isso daí. Não, mas é para que a mocidade saiba que foi Deus que me colocou. Não precisa disso. Isso daí faz com que você perca a credibilidade com a sua mocidade. Atualiza essa capa de Face aí, meu irmão. Tá? Coloca lá quem são os líderes, os coordenadores. Aí, amém, glória a Deus.
faz o trabalho que Deus abençoa, Deus prospera e o nome do Senhor é glorificado. Olha só, líderes egocêntricos muitas vezes não querem abrir mão dos seus cargos. Tá? Não, Deus me colocou aqui, eu vou ficar até a volta de Cristo. Ninguém me tira, pastor nenhum me tira, eu vou ficar aqui até a volta de Cristo. Calma lá. Ó, mais um exemplo aqui. Presenciei essa situação. Líder de jovens já não era um tão jovem assim. Desculpe os irmãos acima dos 60, mas já não era tão jovem assim. Já tinha feito bastante para o reino de Deus. Tinha passado 60, mas o filho dele, pensa num camarada bom, pensa num rapaz animado, e era o segundo líder. O pai era o primeiro, ele o segundo, tá? Virou um ano, nova gestão, opa, agora o filho sobe. O pai, não, foi Deus que me colocou, não abro mão, vou ficar, quem quiser que saia, ele que sai, tá? O que aconteceu? O filho saiu, foi para outra congregação. Por quê? Porque o pai não quis oportunizá-lo, quis tomar posse daquela juventude. E daí você tem que ter um cuidado, irmão. Deus já te usou bastante nessa área, vai ajudar em outra área, em outro departamento. Vamos oportunizar os mais novos. E às vezes falta essa condição de você ter o conceito e a sabedoria de falar com essas pessoas. Não estou dizendo que quem tem uma certa idade não está apto para isso, mas se você tem alguém que você pode colocar, que tem condição, aptidão para aquela função, treine ele, coloque ele para fazer a obra de Deus. Você não está errando, ao contrário, você vai ter até mais tempo para si. Você vai ter a alegria de falar, puxa, fui eu que treinei esse crânio, abençoei ele, e hoje ele está fazendo o trabalho no meu lugar. Eu tenho 37, vou fazer 38 anos. Então, os irmãos já conseguem fazer os cálculos aí. Quando eu comecei a coordenar a juventude, talvez eram uns 23 ou 22 para 23, muito novo ainda. E fiquei até os 33, 34 por aí. E o líder que me substituiu já era um irmão acima de 50 anos. E ele era o meu segundo coordenador. E assumiu aquela mocidade com a força de um jovem, com a força de um rapazote, e botou para quebrar. E depois passou para outro líder mais para frente. Então, queridos, o processo é assim, você precisa contar com as pessoas, mas não queira tomar tudo para si. Prosseguindo um pouquinho para frente aqui, para que a gente possa seguir adiante. Liderança não é um cargo político. Liderar a juventude, estar à frente da sua mocidade, não é uma função política. Pastor, por que falar isso? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Fazem do caminho da liderança, do caminho do exercício da sua função ministerial, uma oportunidade política. Meus irmãos, se eu fosse olhar para mim, eu sempre sou assim, antes de falar qualquer coisa, eu olho para mim. Se eu fosse olhar para dentro de mim, talvez eu seria vereador na cidade onde eu moro. Falta de oportunidade não teve. Convites, vários. Oportunidades para exercer cargos na prefeitura e em outras áreas, vários. Mas eu sempre tentei separar a minha vocação ministerial da minha vida profissional. E quem me conhece sabe disso, eu sempre levei a sério as duas áreas. Mas muitos líderes às vezes pensam que o fato de estar liderando é uma condição de fazer daquela oportunidade um trampolim para a vida política. Não estou dizendo que não possa, mas se quer exercer uma vida política, cumpra o seu papel como coordenador, como líder, entrega a mocidade e começa a sua vida política separadamente. Não misture as coisas, principalmente hoje num conceito de direita, de esquerda, e você às vezes querer como líder, coordenador, a pessoa que está na ponta lá em cima, querer trazer esse conceito, às vezes para dentro do ambiente da igreja e acabar frustrando a sua juventude. Nós precisamos aprender a separar, mas existe também aquele líder que mesmo ele não se envolvendo com o conceito político, ele é um político. Tudo para ele é na base da troca.
Porque a vida política faz as pessoas a serem assim. A gente negocia, você vota em mim. Eu te abençoo, você me dá isso. E acontece a tal da politicagem. Eu imagino que aqui em Curitiba não existe, se eu estiver errado, me corrija, aqui não existe eleição para líderes de jovens nas congregações, correto? Não existe. Nem de campo, correto? Na nossa região existe ainda até hoje. Tá? Vai ter o ano, é o ano X, é o ano que troca o líder de jovens. Graças a Deus algumas congregações já acabaram com isso. Mas vai ter eleição para ver quem vai ser o líder de jovens. E daí vira uma politicagem. Tá? É candidato a líder de jovens dando sorvete para a mocidade, outro pagando salada, pizza. É tanta coisa, ficam tão bonzinho nessa época. Tá? Vamos para lá. É finalzinho do ano. Tá? Mas aí vira uma politicagem desnecessária, porque liderança você precisa ter o quê? Aptidão para aquilo. Agora não podemos misturar o conceito político de fora com o conceito interno. Já vi coordenador de jovens se tornar bons políticos? Sim, entregaram a juventude, se lançaram na política e deram bom resultado. Nós temos na cidade de Paranaguá um jovem que hoje é um grande vereador na cidade, que foi líder de uma grande cidade nossa, de um setor chamado Alexandre. Tá? Foi líder da Alexandre, na mocidade, muitos anos, sempre gostou de política, e depois que ele entregou a mocidade, já estava tranquilo, falou, agora vou me lançar a vereador. Se lançou, é um distrito que tem ali na entrada de Paranaguá, foi um dos vereadores mais votados da cidade. E ajuda a igreja, ajuda a mocidade, ajuda todo mundo. Mas separou as coisas. Então, precisamos entender esse conceito. Sobre o horário, me ajude aí que eu não estou olhando aqui o horário aí. Tá? Prosseguindo, um pouquinho mais adiante. Todo líder precisa entender que ele também tem um pouquinho de pai e um pouquinho de mãe. Tá? Todo líder, ele é um paizão. Se é uma líder, ela é uma mãezona. Tá? E os jovens vão na sua casa, os jovens vão confidenciar para você informações, os jovens vão depender de você, você será patrocinador deles muitas vezes, tá? Patrocínio mesmo, você vai investir neles muitas vezes, tá? Mas você precisa entender que todo jovem, além de ter um pai, ter uma mãe como líder, você precisa entender que você precisa ter contato com os familiares desses jovens. Não basta você só saber dos problemas deles, às vezes confidenciado por eles a vocês, e você não ter acesso aos pais deles. Da mesma maneira que o líder precisa ter acesso ao seu pastor principal. Me lembro aqui de algumas situações como liderança que o líder chegava para mim e dizia, puxa pastor, eu não consigo lá falar com o nosso dirigente da congregação. Ele é difícil de se comunicar. E a minha resposta sempre era a mesma. Você já levou o seu dirigente para comer uma pizza? Ah, pastor, será que ele come pizza? Ele é tão santo. Come. Tá? Já levou ele para comer uma carne? Ah, pastor, acho que não. Faça isso, rapaz. Junta a juventude, num culto de domingo, depois do culto. Fala assim, pastor, vai na mulher dele lá, chega lá, irmã fulana de tal. Hoje nós queremos pagar uma pizza para o senhor, pastor. Tá? Ganha o pastor. Mostra para o pastor quem é a tua juventude. Tá? Ah, não deu a pizza? Faz um jantar, faz um almoço. Coloca o pastor, envolva ele no projeto. E assim você vai ter um pastor ao invés de um pastor. E da mesma maneira você vai ser um líder patrocinador da sua juventude. Porque você vai ter um pastor que vai te ajudar e você vai conseguir patrocinar essa juventude. Algumas concessões que você vai precisar, recursos materiais, questões financeiras, você vai ter a quem recorrer. Você vai ter a quem suplicar. E automaticamente você terá um pastor que apoia o seu projeto. Ah, mas meu pastor é ruim. Não existe pastor ruim, meu irmão. Ah, meu pastor, não existe pastor difícil. É a gente que dificulta as coisas. A gente tem que aprender a trabalhar com o que eles têm de bom. Suprir o que eles têm de bom e fazermos acontecer no meio que a gente está envolvido, no meio onde a gente estiver envolvido. Aproveitar as condições, as habilidades.
Eu não vou citar o nome aqui, mas me lembro de um desses pastores que a mocidade dizia que era rude. Ah, pastor lá fulano de tal é brabo. Toda a congregação que passava, alguém falava, ah, não, é difícil trabalhar com o pastor fulano de tal. E eu falei, você sabe que ele é músico? Ah, ele é músico? Eu falei, ele é, rapaz. O que ele toca? Toca guitarra. Eu falei, chega um dia, fala para ele solar o hino da mocidade lá, envolva ele na mocidade. Será, pastor? Eu falei, será, com certeza. Tá? Daí um belo dia fui eu lá pregar naquela congregação. Quem que está lá tocando a guitarra para a mocidade, todo feliz, sorridente? O pastor dirigente da congregação. Eu olhei para ele e falei, eu não falei para você que valia a pena investir? Aí o homem está aí, ó, feliz da vida, ajudando vocês. Então, às vezes, queridos, nós precisamos ter esta sabedoria para conseguir envolver a nossa juventude. Prosseguindo, já falei para você que líder não pode ser egocêntrico. Entenda, liderar não é algo eterno. Você não vai ser líder da mocidade, da sua igreja, dos adolescentes da sua igreja eternamente. Tá? Líder, ouça isso, guarde isso, não é insubstituível. Todo mundo sabe disso. Ah, eu sou bom, ninguém é melhor do que eu. Nunca vai ter uma juventude tão boa igual essa. Vai ter sim. Saiba você. A obra não é tua, é de Deus. Deus levanta quem Ele quiser e faz as coisas acontecerem. Tá? Outro detalhe. Você não é dono do negócio. Porque liderar juventude, mocidade, não é um negócio, não é um comércio, não é uma empresa, não é uma instituição que você vai fazer com que ela dê lucro, dê resultado, e quando você entrega, você vai lá e encerra o CNPJ. Tá? Já aconteceu isso, já vi isso. Líder entregou a mocidade, ele encerrou tudo. Ele encerrou o dinheiro que tinha no caixa, ele encerrou o Facebook da mocidade, ele acabou com tudo. Ele disse, mas por que isso? Não, acabou minha gestão, acaba tudo. O novo líder que chegar aí, que se vire, que faça tudo. Não. A obra de Deus, nós precisamos de pessoas que dê a continuidade. Tá? Trabalhou esse ano, teve resultado, foi produtivo, preparou, organizou, vai entregar a mocidade, passa para outro feliz da vida, porque vai vir alguém depois de você que vai continuar essa obra dando resultado para a glória de Deus. Trabalhou, sobrou dinheiro, irmão, encerrou o teu mandato, tranquilo, passa para a igreja, passa para a juventude, para que eles possam ter resultado. Quem vem depois de você precisa saber que você deixou uma boa estrada feita. Quem vem depois de você precisa saber que você deixou uma boa marca, que você deixou um bom legado. Como eu disse lá no começo, já tive que resolver problema financeiro de líderes que não tiveram a sabedoria de fazer um planejamento. Vocês aqui na capital estão mais confortáveis e às vezes conseguem administrar de um jeito mais prático. Mas, por exemplo, nós dessa região mais litorânea, é normal, antes da pandemia, até anos atrás, era normal as juventudes querendo trazer os melhores e maiores pregadores do Brasil. Ah, queremos o pastor fulano de tal para pregar no nosso congresso. E a gente ia com cuidado, irmão. O pregador vai cobrar muito, irmão. Invista na sua mocidade, não invista todo esse dinheiro aí, pregador, irmão. Mas eles se esforçavam, vendia 1.500 coxinhas a R$2, para levantar 3.000, para dar 5 para o pregador ainda ficar devendo 2. E contar com a misericórdia de Deus, para ver se durante a festa levantava o dinheiro nas ofertas. E daí ficava aquela apelação do culto, para tentar pagar quem ele convidou fora da direção de Deus, porque Deus não se agrada disso. Culto da angústia, tá? Era o culto da angústia, porque falta de planejamento, tá? E daí se torna algo sem resultado. O resultado que você precisa dar para a sua juventude não é um lucro financeiro, mas é o resultado de vidas transformadas para a glória de Deus, com um pregador grande ou pequeno, seja lá quem for, sendo alguém usado nas mãos de Deus, vai dar resultado, o nome do Senhor será glorificado. É isso que importa.
E hoje, meus irmãos, na geração que nós estamos, tem tanta gente boa que você nem precisa gastar. Tem a escola de pregadores, não é verdade, pastor? Que está aí formando jovens para pregar a palavra de Deus. Tem um dos livros que eu escrevi, que são 6 mensagens, não fui eu que escrevi, foram eles, 6 mensagens de jovens pregadores. Nós fizemos 6 meses de encontro, e cada encontro era um jovem pregador que ia pregar. E eu fui anotando todas as mensagens. E era para pregar todo mundo no livro de Neemias. E toda a pregação, 6 encontros, um por mês. Todos os encontros eu anotava a pregação dos pregadores. Aí ele pregou sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2, e eu fazia uma resenha da pregação. No final dos 6 meses, eu fui lá, formatei, fiz o livro, chegou no congresso, eu fui lá e lancei o livro com as mensagens dos pregadores. Está aqui as mensagens que eles pregaram. E se tornaram jovens cheios do poder de Deus, pregando para tudo quanto é canto. Alguns daqueles são até dirigentes hoje de congregação na nossa cidade. Então, querido, nós precisamos ter noção que liderar é um processo que envolve toda essa demanda, e entender que nós, como líderes, coordenadores envolvidos com a juventude, nós não somos dono da razão. Você pode ser bom na sua vida material, financeira, profissional, amém, glória a Deus, mas aqui dentro pode ser que tenha um jovem simples, tem uma moça simples, que tem uma palavra de Deus que vai ser útil para a sua juventude. Eu nunca misturo na minha vida ministerial com a minha vida profissional. Deus tem me abençoado e eu não preciso falar disso, mas eu tenho minhas formações. Eu sou formado em administração, direito, gestão pública, administro uma instituição educacional no litoral de grande relevância, mas eu não misturo as coisas da porta para dentro, envolvido com as coisas de Deus. Eu sou servo como qualquer outro irmão, para servir a Deus com integridade e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, porque essa obra não é minha, eu não sou dono da razão, tudo é para Ele. E às vezes é melhor você parar e ouvir um irmão simples, uma irmã simples, mas que tem uma palavra de Deus que vai te ajudar a dar resultado para o reino do Senhor. Quantas vezes, queridos, eu fiz prova com Deus, e aqui eu quero seguir mais para um lado espiritual, para a gente encerrar esta reflexão. Eu fiz prova com Deus. Deus, eu preciso disso. Deus, nos dá uma resposta nisso. E muitas vezes eu não recebia uma resposta de Deus das pessoas que eu queria ouvir. Às vezes eu chegava perto dos pastores mais conceituados ali da nossa cidade. Falei, talvez esse pastor aqui vai ser usado por Deus para me falar algo. E o pastor não falava. Mas de repente encontrava aquele irmão simples no caminho de casa ou no caminho do serviço e falava, olha, aquela oração que você fez, Deus está chegando com a resposta para você. Olha, aquele pedido que você fez, Deus está trazendo a resposta para você. Aleluia! Eu não preciso ir muito longe, mas há um tempo atrás, agora, recente, já não estava mais na coordenação nem dos jovens do campo, nem na coordenação da UMADEPAR da nossa regional. E eu falei com Deus, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu fiz prova com o Senhor. Falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz hoje. Se tu és Deus, tive a ousadia de falar isso. Se tu és Deus, eu sei que tu és. Mas prova que tu estás comigo. Fala comigo hoje. E eu imaginei, eu vou para o culto e Deus vai falar comigo no culto. Mas eu resolvi, era um domingo, eu resolvi na empresa onde eu trabalho pegar um documento. E quando eu adentro a instituição, abro, fecho a porta sozinho, subo a escadaria, o telefone toca e eu já olhei um número estranho, falei, não vou atender porque é propaganda da Claro, ou da Vivo, ou da Brasil Telecom. Mas o telefone insistiu, tocou 2, 3 vezes, eu atendi. E a pessoa disse do outro lado, paz do Senhor, pastor Elton. E eu parei e ele falou, Deus mandou eu te ligar agora. Eu sou o pastor fulano de tal e a palavra que eu tenho para você é essa. Ele entregou uma palavra profética por telefone, algo que eu imaginava que jamais haveria de acontecer comigo. Mas aquele homem estava sendo porta-voz de Deus para a minha vida. Nós temos que
entender as coisas espirituais. Quando Deus decide agir, Ele tem uma forma, uma maneira certa de falar conosco. E nada do que Ele tem para a nossa vida cai por terra, porque o que tem promessa de Deus sempre vai entender a voz de Deus. Então nós precisamos entender, queridos, que a nossa capacidade de desenvolver o nosso papel de liderança envolve, sim, esses critérios organizacionais, materiais, financeiros, mas não podemos se esquecer da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Ore mais, consagre mais, jejue mais, busque a presença de Deus mais, com sabedoria, com equilíbrio, com destreza. Não precisa ser com exagero. Ah, pastor, eu vou ficar 72 horas orando lá no pé do monte. Vai passar frio, vai se desidratar, e às vezes não é isso que Deus está te exigindo. Mas se você fizer um propósito de orar todos os dias, um determinado horário, um determinado período, seja com a sua juventude, seja com os seus amigos, seja sozinho, Deus vai honrar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você não foi chamado por acaso. O chamado que Deus tem para a tua vida não é por acaso. Pode vir as tempestades, pode vir as turbulências, não vai cair por terra aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu sinto de falar algo de Deus para você aqui. A gente vai encerrando, amém, pastor Natanael? Tá? Nós estamos em 2022. Sempre quando eu saía para pregar a palavra de Deus, eu sou imensamente grato a Deus a tantas oportunidades. Só aqui em Curitiba foram muitas oportunidades que eu já recebi aqui pregando a palavra de Deus. Nesse Brasil, estado, fora do país e tantos outros lugares que Deus já me levou. Mas sempre quando eu saía para pregar a palavra de Deus, eu passava na casa de meu pai, bem próximo da minha casa. Estou indo para tal lugar, me abençoa, estou indo, vou voltar, dia tal, horário tal. E eu sempre recebia a bênção do meu pai. Quantas vezes cortei esse estado do Paraná de fora a fora e voltei de madrugada, porque eu tinha que estar no serviço ou na faculdade no outro dia de manhã. E eu não perdi o costume. Papai já descansou com o Senhor no ano de 2019. Mas sempre quando saio de casa eu passo onde? Lá na casa de mamãe. Falo, estou indo em tal lugar e senhora ora por mim para que dê tudo certo. E hoje não foi diferente. Hoje não foi diferente. Passei lá, falei com a irmã Nadia, e eu falei, estou indo lá em Curitiba, e ela perguntou o que era, e ela decidiu contar uma pequena experiência. Falou, eu vou te contar algo que você já sabe, mas é bom você lembrar. Seu pai, em 1973, estava desejoso de ir para a Escola Bíblica de Obreiros, lá em Curitiba. Nós morávamos em Maringá, ela contando. Eu não era nem nascido. E nós não tínhamos dinheiro para nada. Servíamos a Deus ali, morávamos ali no fundo da igreja. Mas teu pai trabalhou na roça, juntou dinheiro pelo menos para pagar o ônibus e a inscrição da Escola Bíblica de Obreiros em Curitiba. E daí, quando seu pai estava se preparando para embarcar na rodoviária de Atalaia, pastor Wilton, que conhece essa região, de repente veio um vento e uma nota veio voando e parou no pé do seu pai. Seu pai pegou aquela nota, na época 50 cruzeiros, alguma coisa assim, e falou, Nadir, segura esse dinheiro e guarda esse dinheiro porque é de alguém que perdeu aqui na rodoviária. E daí mamãe falou assim, eu disse para ele, não Zé, não tem ninguém nessa rodoviária, só tem eu e você. Essa nota é Deus que mandou para você se alimentar lá em Curitiba nos 15 dias que você vai ficar lá. Papai veio para cá com aquela nota, com mais o dinheirinho que tinha, ficou aí, dormiu na pensão que tinha aqui atrás, no antigo templo, imagino eu, passou os dias aqui, ainda sobrou dinheiro para levar presente para casa, porque mamãe estava grávida da minha irmã, a mais velha, que já está com quase 50 anos. E chegou em casa glorificando o nome do Senhor pela providência daquela nota que o Espírito Santo mandou. Aleluia. Daí eu subindo a serra, tranquilo, confortável, com o ar-condicionado ligado, com o IPVA pago, com o carro novo.
promessa. Aleluia. Eu adentrei a esse pátio, guardei o carro ali e comecei a glorificar o nome do Senhor. Olhei para aquele pátio e falei, mas nem igreja mais tem aqui. Antigamente tinha, né? Aquela igreja de madeira. Eu falei, talvez papai dormiu muitas vezes aqui no alojamento. E o Espírito Santo foi testificando no meu coração, dizendo, você só é porque eu sou na tua vida. Você só faz porque eu sou na sua vida. Então entenda algo aqui esta noite, querido. Não perca a oportunidade que Deus te deu. Fica de pé comigo. Você só é alguém porque Deus permite, ou Deus permitiu que alguém invista na sua vida. Eu quero orar com você.